Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 6 de novembro de 2015, uma sexta-feira. O verbete de hoje é de número 3.563, com 6 páginas, 53 logias e 17 máximos. O tema, silenciofilia, da especialidade conviviologia. O autor do verbete, nosso verbetógrafo já veterano, professor Oswaldo Vernet. Professor Oswaldo, ele é natural de Minas Gerais, ele é graduado em Matemática Aplicada e doutor em Engenharia de Sistemas e Computação. Voluntário da Conscienciologia desde 2014, docente desde 2015, tenepsista também desde esse ano, de 2015, e autor do livro Geometria Absoluta, publicado em 2012. A cienciofilia é a preferência da consciência, homem ou mulher, pelos ambientes, situações ou contextos onde sejam reduzidos ou inexistentes os ruídos sonoros, tanto os externos quanto os produzidos por si própria. O holopensene pessoal da autopacificação. O agrado pela ausência de ruído intrafísico, o incômodo com a bulha humana, a intolerância ao barulho, a impotência e a indignação quando o direito ao sossego é violado, a carência de mecanismos públicos para a fiscalização de excessos sonoros, os revestimentos, as janelas e as esquadrias anti-ruído, os limiares de percepção do ouvido humano, a fronteira de 70 decibéis, as deficiências auditivas, a surdez, a mudez, a afonia, os tampões de ouvido, a necessidade de auto-isolamento, o temperamento monástico, o telefone desligado, o celular em módulo silencioso. O silêncio facilitando a mobilização das energias conscienciais e a instalação do estado vibracional profilático. O silêncio auxiliando na recomposição das energias do holochakra. O silêncio permitindo a intensificação do acoplamento áurico. O silêncio cooperando no aprofundamento da leitura energética. O silêncio predispondo à inspiração extrafísica. O silêncio do amparador extrafísico aguardando tempos melhores para assistir. O silêncio estratégico viabilizando o resgate extrafísico. O silêncio envolvendo os nomes incluídos na TENEPS. O silêncio resultante das retrocognições vexatórias. O silêncio preservando o anonimato dos seres serenões. Na divisão do detalhismo, o professor Oswaldo ele apresenta 25 sessões com 12 máximas, bem completo e bastante rico. Nada silencioso em termos de informações, esse verbete, né? E na divisão da argumentologia, no item curiosologia, o professor Oswaldo ele traz bastante realmente curioso e peculiar o exemplo de 4 obras, né, 4 artistas, cujas obras musicais o silêncio tem um papel de destaque. Ou isso oportunamente a gente pode até comentar, né, alguma dessas obras, né, professor Oswaldo? No item seguinte, de tipologia, o autor ele faz, ele indica, né, 2 posturas silenciofílicas, passíveis de serem vivenciadas pela consciência, uma que é uma silenciofilia ativa e outra é uma passiva. E no item holossomatologia, o professor Oswaldo ele traz aqui 4 categorias de benefícios da prática do silêncio voluntário e periódico, né? Sem exageros, é claro, nocivos à convivialidade. Então, ele traz esses benefícios considerando os 4 veículos do holossoma. Então, os benefícios a nível somático, energossomático, psicossomático e mental somático.
Na seção da remissiologia, dos 15 verbetes apresentados, nós temos exemplo silencioso, omni super, silêncio cosmetificador, temperamento monástico e voz humana. A cienciofilia cosmoética transcende a busca superficial pela eliminação dos sons externos. Importa bem mais para a autoevolução o calar profundo do ruído de pensar mal dos outros. Você é capaz de perceber os benefícios de estar em silêncio e de fazer silêncio diariamente durante 1 hora acordado? Consegue optar por calar-se diante da heteroprovocação mais tentadora? A bibliografia específica traz 7 referências e a webigrafia específica traz 2 referências. Partindo agora para a mega-análise realizada pelas voluntárias da Enciclosapiens, nós temos falar, calar, sossego, silêncio, antirruído, criatividade, autorreflexão, introspecção, isolamento, tenepes, solidão, audição, inspiração, sonoridade, serenofilia, harmoniofilia, autopacificação, desassediologia, ortopensenologia e conviviologia. Oswaldo, bem interessante o seu tema. Vou pedir para você que você quebre o seu silêncio agora e fale para a gente qual foi a grande inspiração que você teve ao trazer esse tema de profunda importância, né, em todos os contextos, um contexto evolutivo. Acho que o silêncio é um tema muito, muito relevante. Então, boa tarde a todos, obrigado aqui pelas presenças, pelas contribuições. Já vi que tem bastante pergunta aí para a gente responder ao longo da defesa, da tertúlia. Eu vou contar mais ou menos como que esse tema surgiu, porque isso tem se repetido sempre de um verbete para o seguinte, né? Esse já é o 4º verbete que a gente está produzindo, e o anterior falava de recursos tarísticos expressivos. Então, é tudo que a gente dispõe para usar durante a tarefa do esclarecimento. Tanto a palavra oral quanto a palavra escrita. E aí, durante a escrita desse verbete, ficou muito clara a importância do silêncio na tarefa do esclarecimento. Por quê? Porque se não há silêncio, se você não deixa a pausa para o seu assistido refletir, no fundo você não está fazendo a tarefa do esclarecimento, você está fazendo, na melhor das hipóteses, uma lavagem cerebral. E aí ficou muito claro que a importância do silêncio e dessa interação palavra-silêncio, né? Tanto que a palavra, se a gente for pensar direitinho, é uma articulação de sílabas. E você só percebe a articulação porque existe o silêncio. Tá? Então, uma coisa não existe sem a outra, né? É um componente, é uma composição dual, é uma interação muito forte entre a palavra, mesmo a palavra escrita, porque você precisa de brancos entre as palavras escritas, que são... O silêncio escrito se traduz como branco, né? Como o espaço em branco. Você precisa desse espaço para reconhecer as fronteiras entre as palavras. Então, o silêncio, quer a gente goste ou não, ele está presente na comunicação. É inviável a comunicação sem a presença do silêncio. Então, isso foi uma razão. Eu queria colocar essas ideias no verbete anterior, mas eu percebi que foi ficando muito grande, né? E eu não gosto muito de verbete com mais de 6, 7 páginas, eu acho que começa a ficar excessivo. E aí eu separei e juntei nesse tema. Só que aí tomou uma feição diferente o estudo, né? Porque eu precisei pesquisar mais profundamente o que é esse silêncio, qual é a importância dele para a Consim, para a Consciex. Existe silêncio extrafísico, por exemplo? Então, comecei a me dedicar a todas essas questões, né? Porque, por exemplo, às vezes a gente está numa praia linda, deserta, está aquele silêncio, só o barulho da água, e a gente acha que a gente está sozinho, não tem ninguém, vai ver, tem um pandemônio extrafísico ali naquela praia, a gente não sabe o que aconteceu antes. Então, nessa pesquisa, eu me deparei com um cosmograma no holociclo só sobre o silêncio. Uma pasta densa, uma pasta bem grande.
E nessa pasta eu achei a referência a este livro, vê se dá para a gente... Ah, está mostrando lá. É um autor francês, David Le Breton. O título original é Du Silence, mas aí eu optei por essa tradução para português de Portugal, que está muito bem feita, né? E qual não foi minha surpresa quando eu constatei que nesse livro havia 302 referências sobre o silêncio. E nessas referências a gente acha antropólogos, filósofos, comunicólogos, ou seja, pesquisadores de toda espécie falando sobre o silêncio. Então deve ser um tema importante para a gente trazer, né? E quando eu fui olhar para a enciclopédia, eu vi que não tinha alguns verbetes tratando de silêncio, mas não da prática do silêncio em si, do silêncio como técnica, né? Por isso que a gente trouxe esse tema. E sem contar a aversão pessoal que eu tenho ao barulho. Então, aí se soma, né, o motivo tarístico com um problema pessoal que eu tenho com um ambiente muito barulhento, né? Muito bom. Só para avisar os teletertulianos e os participantes aqui da tertúlia, esse livro que você fala, ele está é o número 2 da sua referência. Isso, não é isso? exatamente. Ele está já na bibliografia específica, na referência número 2. Muito bom. E aí, só também fazendo referência ao livro aqui que você traz, Oswaldo, a sua segunda frase da citaciologia, você comentou comigo que também você extraiu desse livro, não é isso? Eu encontrei essa frase no Cosmograma. Ah, no Cosmograma. Isso. E aí ela me deu a ponte para o livro. Foi através dela que eu cheguei ao livro. E eu achei uma frase muito profunda. Não, muito Depois, boa. se tiver alguma pergunta, a gente pode comentar a respeito dela. Então vamos começar aqui com as perguntas. Ao verbetógrafo professor Oswaldo, em Ortopensatologia, página 1, item 2. Poderia explicar com detalhes o cogno de lúculo? A criatividade e o silêncio noturno inspirador são irmãos siameses andando sempre lado a lado? Eu penso que sim. O professor Valdo sempre comentava da importância, primeiro, da técnica da madrugada. Ele sempre enfatizava muito essa técnica para a produção mental somática intelectual, e do período antelucano, que é aquele período que antecede a presença da luz, né? O antelucano é antes da luz, né? E são períodos em que o holopensene está mais aliviado, a maioria das pessoas está dormindo ainda, e você tem maior mobilidade de pensamento, você tem maior conforto mental somático para trabalhar nessas horas. Então eu penso que sim, eu concordo aí com a opinião do tertuliano. E esse cogno de lúculo é justamente o período antelucano. Exatamente, exatamente. Essa palavra foi surpresa para mim, eu não conhecia não. Diferente, né? Oswaldo, tudo bom? Tudo bem? Muito bom o verbete. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta aqui referente aqui à tecnologia. Sim. Essa técnica dos 10 dias de isolamento intrafísico. Certo. Se você já usou ela de alguma maneira, de alguma forma? Ainda não, eu vou começar pelos 3 dias, né? Eu marquei aí de fazer um serenário em breve, né? Mas essa técnica ela está citada, se não me engano, nos 700 experimentos. Ela é uma técnica já conhecida, bastante antiga. E a ideia é a pessoa se isolar durante 10 dias, procurar não ter contato nenhum com consciência, tenta ver uma maneira de alguém te fornecer a comida, de você ficar realmente isolado, né? E o único instrumento que você precisa nesse momento é lápis e papel, é caneta e papel. E deixa vir as ideias, deixa ver o que vai acontecer durante esses 10 dias. Examinar as suas próprias reações, como é que você se comporta com esse corte da presença humana, né? Isso deve ter um impacto, eu não experimentei ainda, mas eu acho que tem tudo a ver com o tema do verbete, né? Agora, não pode você se isolar durante 10 dias com internet, colocando música alta e vendo televisão. Isso não é a técnica do isolamento total. Dos 10 dias. Total. É isolamento mesmo, é você com você mesmo, com a sua plateia aí extrafísica, amparo, guia cego, assédio, aí eu tenho a impressão que deve aparecer de tudo nesses 10 dias. Nem livro dá para ter, né? Eu acho que nem livro, eu acho que é caneta e papel mesmo. Eu acho que é caneta e papel. E sobre esse tema aqui na maniologia, essa mania de julgar silenciosamente os outros.
Isso é muito interessante, porque acontece às vezes com as pessoas mais simpáticas do mundo, a pessoa está olhando para a outra, está rindo, mas por dentro ela está emitindo aquele julgamento feroz acerca do que ela está observando, né? Então, não necessariamente a pessoa precisa falar o que ela está pensando, mas ela olha para a outra e trucida com a outra ali naquele momento. Isso aí acontece muito, né? Tem a comunicação não verbal também, né? Totalmente. Que transmite às vezes não, né? Que transmite até mais informação, que comunica mais do que as palavras, né? Exatamente. E aí na energia passa, né? Claro. Principalmente quando você está na posição do julgado, você percebe exatamente que aquela pessoa ali, ela tá emitindo uma opinião antagônica contra você. Isso é muito comum em sala de aula, a gente percebe muito. Professor, continuando aí na pergunta do colega, né? A mania de julgar silenciosamente os outros, você fala na frase enfática, o calar profundo do ruído de pensar mal dos outros. Poderia comentar sobre a frase? Posso. Essa frase foi muito interessante também, porque quando eu comecei o verbete, eu estava muito focado na questão do barulho externo, né? O quanto o barulho externo incomoda. E aí começaram a me vir ideias assim. Você já se deu conta do quanto barulho você faz? Tanto que até eu acho que eu coloquei isso... Não é na frase enfática, não, mas está nos paradoxos, né? O paradoxo de o próprio barulho não ser incômodo. Né? E existe o barulho mental que a pessoa produz, né? Ela não diz uma palavra, mas a cabeça dela não para o tempo todo. E às vezes não para pensando mal dos outros. Né? Do ponto de vista evolutivo, eu vejo, para mim, principalmente, isso é um gargalo muito sério para superar. Né? Você pode constatar o erro de uma pessoa, mas você não tem o direito de reduzir a pessoa àquele erro. Né? Ela errou naquele momento, naquela circunstância, mas isso não te dá o direito de achar que ela é assim, que ela sempre foi assim, ou que ela vai ser dessa forma. Né? Então, esse pensar mal dos outros é assim, não é dar uma de bonzinho, achar que todo mundo é certo, que as pessoas cometem erros, sim, mas é não tomar a pessoa pelo erro. Entende? Não reduzir a pessoa àquela falha. Né? E o ruído mental que isso dá, de pensar mal dos outros, é uma coisa bárbara, do ponto de vista de energia. Né? Assim como pensar mal de si mesmo também, de si mesmo também. De si mesmo também. Então, por isso que ele foi para a frase enfática, porque é meio letreiro do verbete mesmo. Né? E a gente está muito preocupado, o barulho externo incomoda, de fato incomoda. E o barulho mental que a gente produz? Né? As consciências estão ouvindo. Tá? Tem mais uma aqui, professor, em tecnologia. A técnica, na página 2. A técnica de saber o momento exato de falar e de calar. Aí você coloca no antagonismologia, o antagonismo, silêncio tarístico, estrupo evolutivo. Fez um contraponto aí, poderia falar para a gente? Essa fronteira é muito delicada, né? Porque você está tentando fazer um esclarecimento para uma pessoa. Até que ponto você vai? Né? Até que ponto é cosmoético você prosseguir naquela informação, ou até que ponto tem que entrar o silêncio? Você tem que deixar o espaço para ela refletir. Né? E cada caso é um caso, não tem assim uma regra geral, a fala até certo ponto. Depende ali da circunstância onde o esclarecimento está acontecendo. Né? Então eu acho que assim, uma técnica que eu gosto muito é eliminar as palavras supérfluas. Isso aí já ajuda muito. Mas não é tudo. Você tem que saber até que ponto a tua mensagem está sendo tarística ou você está invadindo demais ali o momento evolutivo daquela pessoa. Né? E aí o silêncio cabe, porque dali para diante, exatamente, é uma questão de respeito. É isso mesmo. Oswaldo, na página 2, na fatologia, página 2, na primeira linha, o incômodo com a bulha humana poderá ser uma das marcas registradas desse século XXI futuramente?
Eu acho que desde o XX, né? O século XX ele começa com algumas invenções, né? A popularização do automóvel, por exemplo, das máquinas. O século XX ele tem um início extremamente barulhento. E aí alguns movimentos artísticos surgem fazendo um protesto, exatamente com relação a isso. O século XXI eu vejo como um prolongamento disso, mas começa, na verdade, na Revolução Industrial. Se a gente for traçar um perfil histórico, o barulho, as máquinas, a ferrovia, o trem, a coisa começa lá atrás, na Revolução Industrial. O século XX acentua, porque esses meios se tornam populares, né? Automóvel, o rádio, a televisão, isso tudo é fonte de barulho, né? E no século XXI eu acho que a gente só está continuando isso, né? Agora a gente tem, por exemplo, esses dispositivos móveis, né? Que todo mundo anda com o nariz enfiado nisso o tempo todo, né? Antigamente era falando no celular, agora é mandando mensagem no WhatsApp. Diminuiu o barulho, de certa forma melhorou um pouco, né? Mas, assim, eu acho que o barulho vai nos acompanhar até a gente se dar conta, em termos de civilização, em termos de história humana, do quão nocivo ele pode ser, talvez ainda demore um tempo. Então, as próximas perguntas que já entram nessa linha da nocividade que você está trazendo, porque na própria fatologia, na terceira linha, o teletertuliano pergunta: por que existe essa carência de mecanismos públicos para fiscalização de excessos sonoros? A quem iremos recorrer, então? Pois é, aí eu tive uma surpresa fazendo a pesquisa, porque eu fui olhar quantas prefeituras no Brasil, eu me restringi só ao Brasil, né? Quantas prefeituras tentam implementar alguma política de combate ao barulho? Mas combate mesmo, de ir lá, fechar o estabelecimento, eu só achei em 2 cidades. Isso formalizado num programa chamado PSIL, né? Uma em São Paulo, que parece que andou tendo sérios problemas para funcionar, as pessoas eram, os agentes, né, responsáveis pela política, eles eram intimidados, até com arma mesmo, eles tinham que andar disfarçados, porque senão não conseguiam chegar até o objetivo, e uma cidade no Ceará, que implementa, inclusive, um programa com o mesmo nome, PSIL, né? Agora, eu penso que a carência se deva a carência geral de recursos, né? Você não, quer dizer, tem recurso, mas ele não chega para a saúde, para a educação, para uma série de coisas. Quem é que vai se preocupar em controlar barulho? Né? Mesmo porque, como você falou, acho que dentre as políticas públicas não é das mais prioritárias, né? Agora, antes de chegar aqui em Foz, semana passada tinha uma notícia no jornal lá no Rio, que a comunidade lá de um certo bairro, se não me engano na Barra da Tijuca, conseguiu, depois de muito tempo, fechar um estabelecimento que fazia, acho que era uma boate ou um bar, que fazia um barulho noturno terrível, né? Conseguiram fechar e só pode reabrir se houver uma reforma acústica no estabelecimento, tá? Acho que foi semana passada essa notícia. Porque até a lei do silêncio, né, que normalmente consta, não sei se você coloca aqui, né, a lei do silêncio na sua legislogia, ela é muito difícil dela ser realmente implementada. E até onde eu vi, não existe uma lei, talvez coubesse até melhor as leis do silêncio, né? Porque ela não é uma lei federal do silêncio, ela é uma lei, se não me engano, municipal. É uma lei esparsa. Né? Então, assim, cada município implementa de um jeito, cada um faz, e ela não é respeitada. De forma nenhuma. De forma nenhuma. E aí, na quarta linha da fatologia, esse mesmo teletertuliano, ele questiona o que acontece quando se ultrapassa a fronteira dos 70 decibéis com ruídos persistentes. Durante quanto tempo podemos ultrapassar esse limite sem ter danos auditivos? 70 decibéis, pelo que eu achei na literatura, é o limite tolerável e, assim, com um tempo de exposição não muito longo. O interessante é o seguinte, a escala do Bell, né, o decibel é uma fração do Bell. A escala do Bell é uma escala logarítmica. Então, quando você avança pouquinho, você avança 10 pontos na escala em decibéis, você está dobrando a intensidade sonora. Então, por exemplo, de 70 para 80 decibéis, parece que aumentou só de 10, mas é porque a escala é de outro tipo. Né? Na verdade, você está dobrando. Então, um barulho de 80 decibéis pode levar à surdez. Entende?
Porque o ouvido humano ele não tem uma percepção linear dos ruídos. Então, eles usam um outro tipo de escala para poder medir. O Bell, na verdade, não serve só para som, não. Ele é uma unidade mais geral. Mas ela é aplicada para potência sonora. Tá? Então, esse parece assim, que é o limiar máximo que você consegue aguentar sem adoecer. Né? E alguns cruzamentos de ruas no Rio de Janeiro parece que chegam a 80 decibéis facilmente. Tem um muito famoso, que eu acho até que ele melhorou, é lá em Copacabana, Nossa Senhora de Copacabana com Figueiredo Magalhães. Nossa, aquilo ali. Era um cruzamento famoso. Eu acho que está um pouco melhor, porque andaram desviando alguns ônibus. Eu acho que melhorou um pouco aí nos últimos anos. Mas era um cruzamento comentado. Todo mundo usava como referência para barulho excessivo. Porém, ambientes industriais, também vários locais, né, têm determinados tipos de ruído, de sons persistentes, que de cara ultrapassam. Você está falando de 70 decibéis, eu estou me lembrando aqui do nível de ruído do meu aspirador de pó, vocês já viram isso? Né? Eles colocam um selinho, né, de nível de ruído. O meu é muito além dos 70 decibéis, então tem que usar aquele aparelho, equipamento de proteção para justamente... Agora, você imagina você limpar uma casa com um aparelho desse durante meia hora. Você está perdendo a audição. Sem sentido, não há uma perda instantânea. Exatamente. Mas cumulativamente você está ficando surdo. Né? Muito sério. Um outro ponto, esses fones de ouvido, por exemplo. Às vezes a gente entra no metrô, aquela pessoa está com fone, só que está todo mundo ouvindo o que está tocando ali. Ela não se dá conta de que está tão alto que você, fora ali dos fones, você está do lado dela, você está escutando o que ela está ouvindo ali naquele momento. Tá? Isso certamente essa pessoa vai ficar surda, e a maioria é jovem, né? Isso que dá pena. Então, quando chegar aí nos 40, 50 anos, vai estar tudo com baixíssima percepção auditiva. Tá? Professor Oswaldo, sou muito grata pelo seu verbete esclarecedor. Em megapensenologia, poderia comentar o segundo megapensene? Silenciofilia é autoenfrentamento? Isso aí é a técnica que a gente propõe lá no fim, né? Da pessoa tentar, durante 1 hora por dia, permanecer em silêncio. Mas é silêncio mesmo, não pode falar com ninguém. De preferência, tenta ir para um ambiente onde não haja barulho. Né? E aí é o seguinte, é você com você mesmo. Né? Então, por isso que essa prática, se a silenciofilia for levada como técnica, ela é uma técnica de autoenfrentamento, na verdade. Porque ali você vai lidar com a sua realidade. Ali você vai lidar com os seus pensênios, com a sua pensenidade. É ela que vai estar evidente ali. Os laboratórios de autopesquisa que são muito bons para isso, muito né? Bons. Um que eu recomendo muito é Imobilidade Física Visual. São um dos melhores laboratórios que eu já fiz. Porque eu acho que com essa técnica da imobilidade física visual, se dá mais oportunidade para a pessoa poder ouvir esse ruído interno, né, que você fala, né, esse ruído mental. Né? Em Interiologia, página 2, poderia aprofundar sobre o silêncio omissivo? Como lidar com a dificuldade e preferência pessoal pelo silêncio junto a pessoas muito comunicativas? Não sei se é bem essa ideia da teoria que a gente quis colocar aí, não. A questão do silêncio omissivo é o que a gente estava comentando antes. Né? Você está tentando fazer um esclarecimento. Né? E, de alguma forma, você percebe que aquilo não está sendo assimilado, que aquilo não está surtindo o efeito que você esperaria. Você prossegue ou você se cala? É nesse sentido. Às vezes, o calar é omissivo, às vezes você deveria continuar insistindo. Agora, isso só a pessoa pode avaliar. Né? Isso pode, repetidamente, ser causa de interprisão grupo kármica. Né? Você deveria esclarecer aquela pessoa, você deveria insistir, mas você se cala. Tá? E pior, às vezes você se acumplicia com aquilo contra que você está esclarecendo. Né? Eu acho que esse é o ponto mais grave que tem. Na fatologia, no final da penúltima linha, Oswaldo, a conquista da autoimperturbabilidade. Como manter a pacificação íntima e o silêncio interior em meio a uma sociedade onde o alto nível de ruído é considerado normal?
Olha, eu acho que a conscienciologia, em especial, ela traz algumas, não estou dizendo que seja fácil, mas ela traz várias ferramentas para a gente começar essa autopacificação, né? Tem uma série de técnicas, tem uma série de laboratórios, de vivências que a gente pode começar a praticar, né, rumo aí ao que a gente chama de desperticidade, né? A proposta atual é que a gente possa conseguir isso em 3 anos. Né? Claro que não vai ser 3 anos para todo mundo, 3 anos é uma ideia, é uma base para a gente ter. Né? Mas eu penso que começa pela auto-inconflitividade. Enquanto você não trabalha os seus conflitos íntimos, você é vulnerável a barulho, você é vulnerável a qualquer perturbação externa. Por quê? Porque o seu interior está perturbado, o seu interior está conflituoso. Então eu acho que começa aí. Fazer técnica de autorreflexão de 5 horas, ver o que está pegando no micro-universo da pessoa, o que precisa ser revisto, e o que precisa ser autopacificado. Tá? Não tem muito jeito a não ser começar por aí. Tá? Senão qualquer ruído externo, o que ele vai estar fazendo? Ele vai estar espelhando a tua desordem interna. Né? E aí ele se torna insuportável. Bom, em tecnologia, na primeira linha, no final da primeira linha, a técnica de saber o momento exato de falar e de calar. Poderia explorar a aplicação dessa técnica? Uma pergunta do Rio de Janeiro. Eu posso sim, a gente até já falou, né, mas pelo visto essa técnica ela desperta interesse, até pela dificuldade que ela apresenta. Né? Primeiro, que cada situação é uma situação. Então não tem como a gente dar uma regra assim, olha, fala até certo ponto. Né? O que a gente pode tentar fazer? Quando você for conversar com alguma pessoa, quando você for tentar fazer um esclarecimento, primeira etapa, mexe com as energias, faz um estado vibracional e faz um acoplamento com a pessoa com que você está querendo assistir ou conversar. Não existe assistência mais profissional sem haver um acoplamento energético. Né? Você tem que perceber o contexto, o que está envolvendo ali. E aí eu penso que fica mais claro, até pela resposta energética que você tem da pessoa, até que ponto você pode ir e a partir de que ponto você deve parar. Pelo menos é assim que eu tenho tentado usar essa técnica. Agora, não tem uma regra, e de vez em quando a gente vai errar. Né? Não é pretexto para não assistir, mas de vez em quando a gente vai passar da medida. Aí falei demais. O professor Valdo usava um exemplo muito interessante. Olha para trás e vê quantos caíram. Ele falava muito isso, ver quantos ficaram por terra. Aí você vai ter a medida do quanto você exagerou e vai corrigindo, a gente tem que tatear. Tá? Parte do processo evolutivo é tateamento, a gente tem que tentar. Tentativa e erro, né? É Isso mesmo. É isso mesmo. Até mesmo que nesse processo da TARES, né, Oswaldo, que você colocou, é importante o assistente ele ter essa facilidade de silenciar a mente para poder ouvir o amparador, né? Exatamente. Então, muitas vezes é o amparador que é o nosso ponto, né, extrafísico, no sentido de que, olha, fala, ou então, olha, agora é o momento de calar, né? Claro, junto com a sinalética, com a leitura energética e tudo isso. E silenciar, só para completar, silenciar os preconceitos também. Exatamente. Né? Porque se você for assistir pré-julgando, você devia ter feito isso, claro que não podia dar certo, aí você não vai fazer assistência nenhuma. Né? Então, o silêncio mental, isso que você está falando, é bem importante mesmo. Oi, Oswaldo. Alô. Obrigado pela mais essa dica que você está trazendo. Obrigado pelas 2 presenças aí, muito honrosas. Oswaldo, ontem, engraçado que, mesmo para quem mora na Cognópolis, de vez em quando tem um baile funk aí do lado, né? Já tem? Ontem, do lado do condomínio lá, tinha um barulho, eu até perguntei para a Cida assim, e eu faço essa pergunta para você agora. Há algum tipo de realização nesse homem que produz esses ruídos? Busca alguma coisa na sua pesquisa você viu em torno disso? Olha, Juvenal, eu imagino que sim, mas eu não sei se eu chamaria de realização ou eu chamaria de tampar buraco, porque a maioria das pessoas, pelo menos pelo que eu analiso, né, que eu vejo buscarem barulho, no fundo elas estão tampando alguma lacuna interna muito séria, né, de não conseguir ficar a sós consigo próprio, e aí buscam esse inferno barulhento, no fundo, como distração.
né, para driblar o incômodo que seria a autoconvivialidade. Né? Então, eu não sei se eu posso chamar de realização, eu não sei o que isso causa na pessoa, né? Mas eu vejo muito por esse lado, de desviar do incômodo de estar consigo mesmo, né? Que às vezes não é fácil. Só aproveitando que eu estou com o microfone aqui, você tinha dito que sobre barulhos mentais, né? E que parece que a internet, de alguma forma, ela contribui para diminuir, porque o pessoal fica teclando ali e parece que não está fazendo barulho. Mas ela é responsável pelo aumento do barulho mental que a gente tem, não é? Exatamente. O barulho mental, a dispersão, porque eu acho que é um dos elementos mais dispersivos que tem atualmente a internet. Você senta, vai abrir o e-mail. Aí no e-mail tem um link para não sei aonde. Quando você vê, você passou 2 horas e não fez nada. Você sentou no computador para escrever um verbete. Você passou 2 horas vagando na internet. Tem que tomar um cuidado enorme com isso. Tá? Então, é assim, eu penso que é estipular tempo mesmo. Não, eu vou ler o e-mail. Eu tenho que ler o e-mail em 10 minutos. Eu faço assim, para não ficar me perdendo de um link para outro, de uma realidade para outra. Agora, o ruído mental que isso gera é enorme. Né? Porque traz uma série de informações que te leva para tantos lugares, e tantas, a rapidez tantas situações. Com que aquilo evolui, com que você salta de um ponto para o outro. Né? Isso aí. Eu imagino assim, a pessoa que faz isso e vai dormir, por exemplo. A qualidade de sono que ela tem, a qualidade projetiva que ela deve ter, deve ser uma coisa horrível. Tem pessoas hoje em dia que trabalham com isso, né? Pessoas hoje em dia que fazem muita parte de marketing digital. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a gente percebia assim um grande potencial energético, a pessoa com umas ideias até muito bem avançadas, mas com um nível de ansiedade muito grande. Né? E aí eu perguntei, então você trabalha com quem mesmo? Eu trabalho com a internet. O dia inteiro eu fico vendo a internet, questão de marketing, então ele tem que ficar buscando, vendo, né, o que tem e tudo mais. E, olha, eu acho que você devia repensar ou dar uma forma de reestruturar a sua atividade profissional diária, não sei se tem como isso, porque com um nível de ansiedade muito grande, né, que a pessoa vai ficando justamente em função desse hábito de estar constantemente com o estímulo da internet, que é esse dinamismo dispersivo, né? Falta higiene consciencial, na verdade. Falta né? higiene consciencial. A pessoa tem que se dar umas horas durante o dia para se afastar daquilo. Né? Eu tenho a impressão que é um estresse, a ideia que me ocorreu aqui, deve ser um estresse semelhante ao que tem em bolsa de valores, aquele pessoal correndo o tempo todo. Né? Só que você não precisa estar lá presencialmente para fazer, você faz isso de casa atualmente. Antigamente você tinha que ir lá para o pregão da bolsa, agora não precisa mais. Né? Já tem vários estudos, né, mostrando justamente quais são os efeitos nocivos desse excesso, né, de contato com a internet, essa atividade direto causa no cérebro, né, como que isso tem sido danoso ao cérebro. Oswaldo, assim, eu queria ver como é que você entende a situação do silêncio imposto, por exemplo, num caso de doença. A pessoa é vitimada por uma doença qualquer e está na UTI. E ela passa vários períodos de longo silêncio ali, porque recebe visita assim controlada e tal. Como é que você vê essa condição da pessoa se ver nessa situação? A gente até cita uma síndrome aqui, que eu descobri exatamente assistindo a um familiar na UTI. Eu fui conversar, a pessoa já estava 50 dias internada, e assim, com muito pouco contato, ela já estava praticamente desligada, mas ainda havia vida, ainda havia sinais vitais. Né? E aí a médica me falou, não, eu até perguntei, o que você acha de sofrimento que possa estar acontecendo ali? Aí a médica me falou, não, ela não apresenta síndrome do encarceramento. E aí eu registrei essa expressão e fui procurar. Né? E, para minha surpresa, não acontece só em doentes terminais. Né? Existe um caso documentado no mundo de uma moça que está há 25 anos com essa síndrome. Como é que a síndrome funciona? É uma paralisia muscular, onde você não consegue falar, você não consegue se mexer, mas você está lúcido e consciente.
Tá? Então, você tem um estado interno de perpétuo debate, você se debate o tempo todo. Você só não perde o movimento do globo ocular e das pálpebras. Então, algumas pessoas se comunicam, essa moça, por exemplo, se comunica por código Morse. Ela consegue piscar em alfabeto Morse e se comunicar. Ela está há 25 anos nessa situação, lúcida. Né? Então, existe sim, um outro caso, por exemplo, o mal de Alzheimer, né? Que é uma doença neurodegenerativa, a pessoa vai aos poucos perdendo contato com a realidade. O final, normalmente, o que você tem é um vegetal, basicamente, que você nem reconhece como seu parente, nem nada. A pessoa diz frases desconexas, uma palavra aqui, uma palavra ali, não reconhece praticamente mais ninguém, nem quem cuida, e é totalmente dependente dos cuidados exteriores. A pessoa não responde mais por ela. Né? Tem esse tipo de silêncio imposto, né? O silêncio imposto pela doença, pela degeneração. Agora, tem outros tipos também. Por exemplo, o silêncio imposto por um regime de ditadura. Isso acontece também. Né? As pessoas, durante anos, 30 anos, num determinado país, não podem abrir a boca. Tem que se encontrar escondido, não podem emitir nenhum tipo de opinião. É um tipo de silêncio imposto também. Existe o silêncio autoimposto, né, que eu cito na fatologia, que é a questão do voto de silêncio. Né, que foi até muito surpreendente, porque eu tive muita repercussão quando eu mencionei essa expressão, como assim, se eu já tivesse feito isso numa retrovida por um tempo muito prolongado, provavelmente em contexto religioso, né? E aí veio muito clara a indicação, coloca a palavra antifraterno, né? Porque o silêncio autoimposto é a negação da assistência. Ele está exatamente na antípoda da assistência. Se você nega a sua palavra, você está negando a sua assistência. Né? Então tem mais essa vertente, tem mais essa... Então tem uma gama aí que a gente pode explorar de silêncios impostos, né? Inclusive o autoimposto. A pessoa se cala e ela nega a assistência. Quando a pessoa se cala, até mesmo movida por questões religiosas, né, ou de crenças. E tem uma técnica do silêncio autoimposto, que eu me lembro até do professor Valdo prescrever aqui uma época, para algumas pessoas especificamente, que era justamente para a pessoa, ao silenciar, se ela conseguisse escutar mais, que é o que você menciona aqui da técnica da imobilidade física, vídeo, tudo, né? E também para ajudar a pessoa na impulsividade da fala, na impulsividade reativa ao reagir, né, ou a contra-argumentar. Então, às vezes, ele é muito impulsivo, a pessoa é muito ansiosa, aquela que, né, não espera o outro acabar de falar e ela já quer falar em cima da fala do outro. Então, o professor Valdo comentava, olha, por que você não fica 24 horas sem falar, silêncio, e você ainda põe uma plaquinha, entendeu? Estou fazendo a técnica do silêncio, para justamente avisar as pessoas, quer dizer, a pessoa até interage, né? Ela não fica isolada, mas ela não, procura. Ela só observa, né? E para combater justamente essa ansiedade, né? do falar. É a reatividade, né? Reatividade. Porque a pessoa às vezes tende a reagir muito impensadamente, né? Tende a falar em cima do outro. E essa eu não conhecia. É uma boa técnica. Ele prescreveu algumas vezes. E como é difícil também o ouvir, né? Você coloca aqui no seu verbete também o saber ouvir, né? Para você saber falar bem, você tem que saber ouvir, né? Então acho que esse silêncio, o silêncio mental, inclusive, quando a pessoa ela ouve, porque às vezes ela está calada. Tá pensando parece que está ouvindo, mas também está falando até mais ou junto com o interlocutor ali, né? Mas o saber ouvir também requer um tipo de silêncio mental, né? Uma escuta, né? Para fazer essa escuta de forma ouvir mais de verdade, né? Ouvir de verdade, né? Em Pensenologia, Oswaldo, na página 2, na primeira linha, poderia relacionar os xenopensenes com o tema do verbete? Totalmente. Você, em silêncio, principalmente no silêncio mental, você consegue reconhecer mais facilmente o pensene intrusor. Aí pode ser positivo ou negativo. Intrusor aí não tem necessariamente uma conotação. Pode ser o pensene do amparador.
né? Pode ser um pensene de uma outra consex. Você consegue distinguir mais facilmente da sua pensenidade do que se você estiver numa agitação onde você não percebe exatamente o que é seu e o que vem de fora. Né? E na fatologia, na 8ª linha, o que poderia falar no contexto do verbete sobre o hábito do solilóquio? O solilóquio é o diálogo sozinho, né? É o diálogo consigo mesmo. Né? Eu penso que é um hábito muito produtivo desde que a pessoa não caia no autismo, né? Ela só fala com ela mesma o tempo todo. Mas eu acho que a introspecção passa pelo solilóquio. Você dialoga mentalmente com você mesmo, né? Até como técnica, né? E tenta chegar a alguma conclusão, tenta analisar alguma realidade que você esteja precisando. O solilóquio pode ser muito produtivo. Na parafatologia agora, na 6ª linha, poderia discorrer acerca do silêncio estratégico viabilizando o resgate extrafísico? Sim. Isso a gente encontra até em relatos espíritas mesmo, né? Tem um livro famoso lá do André Luiz, onde eles vão fazer um resgate. Né? Lá eles chamam de umbral, aqui a gente chama de baratrosfera. Eles precisam resgatar um mega assediador, na verdade, e eles têm que se disfarçar. Né? Não deixa de ser uma forma de silêncio isso. Você não revela os seus propósitos e, na verdade, eles se infiltram na equipe desse mega assediador para, se não me engano, eles vão desassediar uma moça, que é o objeto do ataque extrafísico. Né? Agora lembrei o nome, chama-se Libertação, o livro. É do André Luiz, é a psicografia do Chico Xavier. Tá? Então é exatamente isso, você quando tem que fazer um resgate desse nível, você não vai botar no jornal, olha, eu vou lá na Comunex baratrosférica dia tal pegar fulano. Você vai disfarçado, só a sua equipe sabe daquilo, você troca informações encriptadas com a equipe, você não deixa aquilo vazar. Né? Dependendo do resgate, às vezes, são situações de muito perigo, né, extrafísico. E às vezes perigo para quem você está querendo resgatar. Exatamente. E esse silêncio, como você mesmo colocou aqui, ele é estratégico, né? Ele é fundamental para que o resgate ele tenha sucesso. Ele tenha sucesso. Né? Porque se aquilo vaza, imediatamente a represália. Né? E aí não são um nem dois. Aí vem uma legião atrás. Às vezes você tem uma equipe de 3 só para ir lá. Né? Em polinomiologia, na página 3, Oswaldo, o teletertuliano pede para você detalhar o polinômio isolamento, autoconcentração, introspecção, autoanálise. São 4 aspectos bastante ligados. Né? Um favorece o outro. Deixa eu ver aqui exatamente quais são para falar direitinho. Na página 3, polinomiologia. Isolamento, autoconcentração, introspecção e autoanálise. Isolamento favorecendo a autoconcentração. Ligado com introspecção. Se você se concentra em você mesmo, você vai se interiorizando e consegue um nível de introspecção maior. E isso favorece a autoanálise. A partir daí você consegue tirar conclusões acerca de você mesmo, de alguma situação. Né? E pode ler em ordem contrária também. A autoanálise reforçando a introspecção, a autoconcentração e tudo isso potencializado pelo isolamento. Né? Não é que não possa fazer essas coisas não isolado, só é mais difícil. Tá? O isolamento aí ele facilita apenas. Né? Não quer dizer que ele seja obrigatório, não. Né? Muito bom. Em antagonismologia agora, ainda na página 3, na 2ª linha, poderia explicar o antagonismo silêncio anuente e silêncio dissintâneo? Exato. O silêncio anuente é aquele silêncio que você usa para concordar com alguma coisa. Você está de acordo com uma determinada opinião, mas você expressa aquilo silenciosamente. Fica claro para quem está envolvido que você está dando ali o seu beneplácito, você está dando a sua concordância. O silêncio dissentâneo é o contrário. Você discorda, mas muitas vezes não é conveniente explicitar essa discordância de uma forma ostensiva. Né? E você discorda simplesmente se mantendo
isolado, se mantendo à parte, silencioso naquela situação. Então, são dois usos antagônicos para o silêncio, né? Você vê que o silêncio cabe em diversas situações, né? Bom, agora em Paradoxologia, na página 3, na segunda linha. Teletertuliano pede que você expanda o paradoxo de não considerar incômodo o próprio barulho. Você chegou a comentar algo, né, já sobre isso? Comentei. Normalmente o incômodo é só o do outro, né? Então o outro, quando passa, incomoda, a música do vizinho incomoda, mas e a sua música, né? E aquele prato que você deixa cair na pia toda vez que você vai lavar, às vezes 11 horas da noite, incomoda o vizinho, né? Só que isso a gente tende a não perceber, a gente nunca é barulhento, né? O barulhento é sempre o outro, né? E tem que prestar atenção também, porque a gente também causa incômodo, não é só ficar olhando o que o outro incomoda, né? Umas situações assim interessantes na questão disso do barulho, né? Você não considerar incômodo o próprio barulho, então tem determinadas situações. Vocês viram como papel de bala às vezes faz barulho? Então que você está num determinado, às vezes acontece comigo, cinema. Estou num determinado local, às vezes nem é tão cinema, mas assim, um local até, porque o cinema ainda tem um barulho ali do filme, né, o ruído do filme. Mas aí você vai pegar alguma coisa na bolsa, quando se mexe no plástico, ou quando se mexe num determinado papel, fazer aquele... Perturba tudo. Eu fico extremamente constrangida. Aí você não sabe se você continua, né? Porque às vezes você vai devagarinho, vai fazendo mais barulho ainda, e vai perdurando mais ainda a situação. Você faz tudo de uma vez, fazer logo rápido, ou você vai... Então, acontece mesmo. Tem que realmente tomar cuidado. Em Maniologia, na página 3, primeira, quarta e quinta linha. Gostaria que comentasse a mania de julgar silenciosamente os outros, que já foi uma pergunta feita, mas acho que é um espaço para você complementar algo. A mania de interromper a fala do outro e a mania de ouvir sem prestar atenção. A gente até comentou sobre isso. São 3 manias sérias, né? Julgar silenciosamente, muitas vezes você está com aquela cara simpática, está até sorrindo para o outro. E por dentro você está xingando a pessoa, mas como que você fez aquilo? Quem é você para dar tal opinião, assim, assim? Você está rindo para o outro. Silenciosamente você está colocando o outro abaixo de porcaria, né? Qual era a outra? Mania de interromper a fala do outro. Também. Tem gente que não consegue esperar você concluir uma fala. Você começa a falar, a pessoa já tem uma opinião, ela nem acabou de escutar o que você tem a dizer, ela já tem uma opinião, ela te interrompe, e aí ela começa a colocar uma história dela, né? Aquilo que você estava falando deixa de existir, e ela traz uma história dela que se torna o foco. Aí você tenta voltar um pouco, às vezes você está falando aquilo para ela, não é nem que você queira falar. Ainda assim ela não consegue escutar, né? E a seguinte, a mania de ouvir sem prestar atenção. Muito comum também. A pessoa está com aquela cara de paisagem, a outra está falando, às vezes até repete uma palavra assim para dizer que está prestando atenção, né? Mas não está prestando atenção em nada, ela está pensando em outra coisa, o que ela vai fazer daqui a pouco, o que ela deixou de fazer antes. É muito comum. E quando eu digo muito comum, eu já fiz, tá? De vez em quando faço. Não tô me esquivando aí da mania, não. Às vezes acontece, às vezes você está ouvindo o outro, às vezes você já sabe o que o outro vai dizer, né? Acontece isso também, né? Você já escutou tanto aquela história que você sabe onde vai dar. Aí de vez em quando eu dou uma desligadinha mesmo, não, tem que pagar a conta, tem que fazer não sei o que quando eu chegar em casa, mas não é a postura mais fraterna, né? Se a gente se dispõe a ouvir uma pessoa, a gente deve ouvir de verdade, né? E uma solicitação para que você comente a frase enfática. A frase enfática é o seguinte, a gente até já falou, mas caiu a ficha durante a escrita do verbete que o importante não é o barulho que está fora, é o barulho que a gente produz dentro da gente, né? E que ele repercute fora, não na dimensão intrafísica, mas em outras dimensões ele pode ser audível, esse barulho. E principalmente aquele originado no pensar mal dos outros, né? E isso, em geral, dá uma barulheira danada interna e extrafísica, né? Eu penso que é gargalo evolutivo para todos nós, superar essa mania, esse hábito de pensar mal dos outros. Depois que a gente superar isso, tem a impressão que algumas coisas ficam mais fáceis.
Ficam. Não é? Algumas coisas, muitas coisas ficam Eu mais tenho fáceis. impressão, como eu não superei ainda, então eu não posso afirmar assim, mas eu tenho a impressão que Muitas coisas ficam que mais facilita fáceis. muito, né? Facilita. Que facilita muito. É. Vamos lá. Eu queria saber se eu falo demais, né? Se e me reconheço controladora, embora esteja tentando melhorar isso. Mas eu vejo, eu queria fazer uma pergunta para você, se isso tem a ver com esse falar demais, se tem a ver com querer, com controle, entendeu? Por exemplo, a pessoa que quer falar demais, ela quer ter controle sobre a situação e a falta de confiança nos outros. Então, parece que se ela não controlar, se ela não falar, as pessoas não vão fazer do jeito dela, né? Eu entendi. Assim, ela não consegue ficar em silêncio, né? Como você colocou em relação a você, então assim, eu vou dar uma resposta em relação a você também. A gente já conversou bastante, a gente tem um entrosamento muito bom de conversa. Então é assim, eu acho que algumas vezes você fala demais mesmo, mas eu acho que você escuta muito também. Você não tem o trafar oposto, entende? Que é de não escutar. Tá? E assim, no seu caso, não me parece propriamente controle, me parece assim uma ansiedade em ajudar. Me parece assim que você corre muito em direção da ajuda e da assistência, né? E talvez isso atropele um pouquinho na falha. Pelo menos é assim que eu percebo. Eu não percebo você querendo controlar, querendo... né? Pode ser que tenha, que eu não tenha percebido. Mas, no geral, você acha que tem a ver? No geral, acho que pode ter a ver, sim. Pode ter a ver, sim. A pessoa... Porque eu lembrei, desculpa, eu lembrei de quando eu vi aqui na parafatologia do amparador do silêncio, eu lembrei de um caso, por exemplo, o cliente que vai até o advogado e deixa um caso lá. Aí, em vez dele... Porque ele confia no advogado. Só que ele não deixa o advogado atuar, ele fica dando... Não, você vai... Até a cor da roupa que o advogado deve ir, ele fica controlando tudo. Então, até quanto que tem a ver dele querer controlar a situação, da falta de confiança do advogado, no medo de não dar certo... O que está por fora? Porque não tem um silêncio aí, né? Não. A confiança ela exige um certo silêncio. Né? Concordo com você. Não só advogado, né? Com médico acontece muito isso, né? A pessoa vai no médico com o diagnóstico pronto. Ela só vai lá buscar receita. Ela sabe tudo que ela tem, tudo que ela sente. Né? Ela não deixa o médico interferir em nada. Eu penso assim, existe um mecanismo de ansiedade que eu acho que é mais básico do que o controle. A pessoa, ela quer resolver, ela tem uma urgência interna muito grande, mas que pode se transformar em controle, sim. Então, ela não quer que nada fuja, ela não quer que nada escape, então ela não dá o espaço para o outro, até porque aquilo pode desmontar a convicção dela. Aquilo pode ir de encontro e botar por água abaixo tudo que ela acreditou, tudo que ela está... achando que está correto, eu acho que vai por aí. Mas eu acho que no núcleo mesmo disso está a ansiedade. Né? Só que aí ela se manifesta como a ansiedade de não perder nada. Né? Aí isso virando controle. Não. O controle e a ansiedade são primos que andam assim, de mãos juntas, né? Mão dadas, namoram-se assim, se apreciam mutuamente. Né? Muito. Se acalentam mutuamente também. Porque então, eu muito estava pensando na dificuldade da gente voltar a ser consciente, né? Porque se eu fico controlando tudo aqui, não consigo ficar quieta, né? Como é que eu vou dessomar e ver as pessoas tomando atitudes sem estar interferindo? Né? Sem interferir, Mas pensa que um dia a gente já foi consciente, né? Não, então a gente deve saber isso de alguma forma, né? Pelo menos... Porque essa técnica que ela falou da gente silenciar deve né? ajudar até na dessoma. Deve sim. A gente não assediar o outro, né? Depois. E falando em dessoma, na mitologia você tem o mito do silêncio pós-dessomático, cessação da existência. Você pode o mito do materialismo, né? A pessoa acha que morre, acaba tudo, e depois vem o silêncio, vem a paz, aí ela se mata. Né?
E deve ser uma frustração enorme, né? Porque ela chega lá, ela vê que não acabou nada, ou então não vê, fica naquela condição, às vezes repetindo a cena da dessoma durante, sei lá, séculos, anos, décadas, né? Então é o mito mesmo, que a dessoma, após a dessoma vem o silêncio. É silêncio coisa nenhuma, né? É você com a sua pensenidade aí, né? E o que você vai atrair extrafisicamente. Sendo que extrafisicamente aí você está muito mais exposto, né? Aqui intrafisicamente a gente tem um corpo para blindar, né? Não necessariamente está tão próximo àquilo que a gente pensa, tá? Extrafisicamente não, você vai estar em contato direto com o que você pensou. Então é um mito mesmo, que depois da dessoma existe o silêncio. Tem um verbete do professor Valdo, né? A dificuldade pós-dessomática. Pós-dessomática. Lembrei desse verbete. Isso. Tem um item aí na fatologia também que eu gostaria que você comentasse. O e-mail recebido, porém não respondido. É o seguinte, se você for dar conta de responder todos os e-mails que você recebe por dia, você vai passar mais do que aquelas 2 horas na frente do monitor e não vai resolver nada, né? Então, tem alguns e-mails que você tem que deixar de lado mesmo. Tem algumas coisas, principalmente os repetitivos. Tem que ter uma triagem, você vai deixando aquilo para depois, tá? A mesma coisa, a ligação daquele seu amigo que te liga todo dia na mesma hora para fazer a mesma queixa da vida. Tem uma hora que não é para atender mais. É o telefone que toca, você vê e diz assim, não, no momento eu não tenho nada de diferente para dizer para essa pessoa. Entendi. Essa triagem é importante porque, do outro lado, a pessoa está esperando a resposta, né? Então, não existe o silêncio, né? Existe um barulho, existe um uma ruído, demanda, né? existe uma Pensênico do outro lado, né? A demanda. Mas você tem que fazer um isolamento, porque se você for atender a toda a demanda, você não faz mais nada. Né? E essa demanda de internet, às vezes, vem muito assédio com isso. Tá? Vem muita informação que, se você deixar para um outro momento, você até processa melhor aquilo. Agora, Oswaldo, o seu verbete está bem rico, né? Aí, numerologia, binomiologia, tá? Vale a pena bastante, né, ler com atenção. Muitas perguntas, mas daí eu gostaria que não dá para perguntar tudo, né? Então, queria que você, eu não sei se tem perguntas sobre citaciologia aí. Até agora não. A citaciologia, o pessoal pula a citaciologia em geral. Em geral o pessoal pula. A segunda citaciologia. Exato. Essa citação eu achei num cosmograma sobre silêncio. Havia uma xerox de uma revista com uma entrevista desse autor aqui, que eu já comentei, que é um antropólogo francês, David Le Breton, né, que fez eu considero isso aqui um tratado moderno sobre o silêncio. Né. E aí eu achei essa frase dele, ela me chamou muita atenção, porque ele coloca o barulho como se fosse o comum e o silêncio tendo que se impor ao barulho. Então, é como se o silêncio fosse uma falha do barulho, né? O silêncio, na sociedade moderna, é como se ele não tivesse existência própria, tá? Ele cada vez mais perdendo espaço e se inserindo como uma falha, como uma ruptura do barulho. E eu achei extremamente interessante, porque esse é o dia a dia da gente, né? O silêncio não surge como prioridade, ele surge como rompimento de um barulho, como se o barulho fosse o constante. Né? Uma exceção, né? A regra, né? Uma exceção, exatamente. E aí ele coloca aqui no final, é como se ele fosse um vestígio arqueológico. E é interessante que na citação dele ele coloca a utopia da comunicação. Da comunicação. Né? Eu acho porque nem sempre ela está ocorrendo. Utopia da comunicação. Né? Nem sempre tudo que é falado e dito significa comunicação. Né? Oswaldo, agora eu queria na efeitologia, o efeito proveniente do silêncio na contenção da fofoca. Depois que você falar, eu quero quero que você dê opinião, porque você já está pesquisando isso, de um negócio que acontece comigo. Então fala antes, que aí... Fala antes? Aí eu já dou logo a opinião. É o seguinte, eu tenho uma conhecida aqui, só dar um exemplo para ilustrar dessa, mas isso aí eu faço em geral.
que ela tem uma energia muito boa. Ela está no meu livro de credores. Talvez ela nem saiba disso, é um agradecimento silencioso, que você não pôs o agradecimento silencioso. Eu falei, ele não pôs o agradecimento Botei, silencioso. Né? Olha, tá vendo? E uma vez eu perguntei para uma pessoa aqui dentro da tertúlia, eu falei, poxa, mas cadê a dupla de fulano de tal? Ah, mas a dupla de fulano de tal quase não vem porque tem um tempo cronometrado, é difícil dela aparecer. Mas é uma pessoa muito bonita. Mas eu nunca via a dupla dessa pessoa. Aí esses dias encontrei com a dupla no jantar, aí eu corri, falei, poxa, agora eu vou conhecer a dupla que eu sabia que era bonita, mas que não era tão bonita quanto eu pensava. Foi tão bonita quanto eu pensava, muito mais bonita. E eu sou o contrário. Se eu vejo uma fofoca, eu fico quieta, dali não vai para frente. Mas se eu vejo uma coisa gostosa, ou alguém faz essa fofoquinha, né, a fofinha gostosa, fulano de tal é legal, fulano de tal é gente boa, fulano de tal tem uma energia gostosa. Eu sou de falar. Eu gosto de fazer isso, eu me sinto bem. Agora, contra a fofoca, é o contrário. Não falo, não vai adiante, parou ali, ficou ali. Mas eu queria a sua opinião sobre isso, porque eu gosto. Se falasse mal de você, por exemplo, eu ficava na minha, quietinha, o silêncio mesmo, e só jogava energia positiva para quem estava falando, porque às vezes você precisa escutar a pessoa falar. Às vezes você está escutando, e é o que você falou agora há pouco. Você escuta, mas está lá no planeta. Uhum. Ah, tá, mexe a cabeça. Tá. Mas não está escutando a fofoca da pessoa. Mas se fosse fofoca que fizesse de você, eu ficaria na minha, quietinha, não falaria, não levaria adiante. Agora, se fosse um elogio, a hora que eu encontrasse, eu gostaria já de propaga, falar. Né? Entendi. Bom, o que me chamou a atenção aí quando você falou é por que você considerou a pessoa ser bonita, por que propagar isso seria uma fofoca? Não estou falando seria? não. Estou querendo dizer porque eu gosto de fazer isso. Quando se me uma faz coisa um elogio positiva. da pessoa, eu quero levar adiante esse elogio. Eu acho uma delícia. Mas mesmo sem você saber se aquilo é verdade ou não? Não, eu não conhecia Porque a tem uns pessoa. elogios falsos. Hã? Tem uns elogios falsos, né? A pessoa Mas é que chega... eu acho que, pelo que ela contou, depois que ela conheceu a pessoa... Confirmou. Que ela confirmou e aí ela falei falou... que- e aí o que eu foi falei, é depois muito da... mais Entendi, bonito entendi. do que Muito me mais falaram. do que... Então a pessoa Muito mais economizou o bonito. elogio. Né? Não é fofoca, é muito mais bonito. Quer dizer, um elogio ao extremo, né? É. Foi um elogio, porque realmente é. E uma energia muito boa. Então, eu gosto de fazer isso. Faz parte do meu temperamento. Não, eu acho uma política muito boa. Você comentou aí não passar adiante quando alguém fala mal do outro. Mas eu acho que tem dois caminhos aí. Né? A pessoa está falando, está contando uma coisa errada que o outro fez, ou a pessoa está julgando o outro? Né? Porque se a pessoa está te contando um fato errado que o outro cometeu, às vezes é um fato grave, às vezes você precisa passar aquilo diante para precaver outras pessoas. Isso não é fofoca. Tá? Isso eu vejo até como profilaxia. Agora, outra coisa é que ela, olha, fulano fez isso assim, assim. Você não acha que ele é um vigarista? O vigarista, eu acho que você não precisa passar adiante. Tá? Mas o fulano fez isso assim, assim, às vezes você precisa alertar uma outra pessoa. Então, eu acho que tem uma diferença aí no que pode ser passado adiante e no que não deve ser passado adiante. O que você acha? Tem que refletir tem que muito refletir, sobre isso. né? É como você disse, às vezes, até mesmo aquilo que é o feito, né, que seria o feito nocivo, tem que ter uma confirmação, né? Às vezes tem que ter uma segunda confirmação, né? Tem que ter uma checagem. Porque senão aí vira fofoca mesmo, né? Que é o caso dela, que ela estava comentando. Mas é interessante a sua ponderação, porque aí você vai se focar no fato em si. No fato, e não no julgamento. E não no julgamento. Isso. Não no julgamento. Isso. O julgamento aí é supérfluo. Né? Ok, agora uma outra pergunta, que eu acho que eu também faço parte disso, é enfatologia, o temperamento monástico. Isso é um verbete excelente da professora Rosemary Vitoriano. Não é?
E, assim, é um verbete com o qual eu me identifico também. totalmente. Ela cita traços ali que a gente vai vestindo a carapuça de um por um, né? E é aquele temperamento, assim, na antiguidade se chamava o temperamento melancólico, né? Aquela pessoa que prefere estar sozinha, que prefere estar reclusa, que tudo incomoda, tudo que está em volta é excessivo, né? E é o temperamento que a gente praticou ao longo, as pessoas que tiveram retrovida em religião, né, em contexto religioso, praticaram muito esse temperamento, tá? E eu penso assim, que muitos têm dificuldade hoje com o mundo barulhento, do jeito que está, exatamente porque se apegaram naquele padrão, né? Se apegaram naquele silêncio, os claustros, né? As catedrais, as igrejas. As pessoas têm muito medo do silêncio, né? Em geral, eles sim. têm medo, eles Em ficam geral, sufocados. Porque, só ilustrar um que você falou aí, eu tenho uma casa grande, sempre vai gente lá. Uhum. Aí eles perguntam, nossa, você não tem medo de ficar nessa casa aqui, sozinha? Você fica com o rádio o dia inteiro ligado. Eu não ligo o rádio, mas fica meses, nem televisão quase assisto, né? Mas como que você aguenta ficar nesse silêncio? Aí eu faço uma brincadeira com as pessoas, né? É que eu não tenho medo de ficar comigo mesmo, não tenho medo do que eu penso, não tenho medo do que eu sinto. E tem outra gente, nunca está sozinha, tem um monte de gente fazendo companhia que a gente não vê. São companhias silenciosas, né? Não, e é sinal, a telepatia. Sinal que você é uma boa companhia para você mesmo. Né? É. Isso é importante. Né? Isso é importante. Obrigada. Vai falando, pode falar. Eu gostaria que você fizesse uma relação da silenciofilia com anonimato evolutivo, se você fez essa relação aí. Anonimato evolutivo no sentido de você assistir sem fazer propaganda da assistência, seria isso? Isso, e mais adiante, por exemplo, o anonimato do serenão. Está na sua parafatologia. Tá. O silêncio aí, ele é profilático, na verdade, né? Porque se você começa a divulgar a assistência que você fez, se o serenão fosse botar no jornal tudo que ele faz por continentes e pelo planeta, ia formar fila na porta da casa dele, ele não ia conseguir realizar o trabalho que ele precisa. Então, é um aspecto profilático do silêncio, né? Ele existe, não vou dizer para acobertar, mas para envolver certas situações que, se fossem divulgadas, às vezes não poderiam ser feitas, né? Eu acho que aí é que entra o silêncio. Agora, anonimato do serenão, eu não me sinto nem um pouco à vontade, apesar de estar citado, mas é uma condição assim que eu não me sinto nem um pouco à vontade de discorrer a respeito, né? Eu acho que tem toda a lógica, né, pelo nível do trabalho, pelo nível da assistência que é feita, que isso não cabe divulgação, não cabe autopromoção aí no meio, né? Mas não dá para falar muito porque não está na minha vivência, entende? Acho que tem um condão também de evitar o constrangimento, sabe? Também. Porque a demonstração, né, de um nível evolutivo tão avançado, como a média, né, do nosso nível evolutivo nesse planeta, isso chega a ser constrangedor, né? Então, acho que tem esse cunho assistencial também, né? A pessoa se manter mais anônima, mais silente, para evitar o constrangimento. Aliás, eu acho que não precisa nem se chegar ao nível de serenão, né? Em determinados contextos, como o Oswaldo muito bem discorreu, o silêncio é uma maneira de justamente se fazer assistência, né? No sentido, não no sentido omissivo, mas no sentido justamente de pessoa se disfarçar, né? Ficar discrição, mais, ter uma discrição, exatamente, ter uma postura mais discreta. Isso acaba gerando menos constrangimento, menos impacto ali nas pessoas, dependendo da situação. E a propaganda sobre a assistência que se faz também, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Porque às vezes é tarístico, às vezes você vai elucidar uma pessoa, não, comigo aconteceu um caso, eu falei isso assim, assim, e deu certo. Mas você não está se jogando confete. Você está fazendo um esclarecimento caso aquela pessoa precise atuar numa situação semelhante. Mas aquela divulgação que é cabotina, que é jogar confete em si mesmo, aí eu não vejo sentido da gente fazer.
né? Faz a sua assistência quietinha, eu não... Tem que se pensar bem nas intenções, né? Intenções, a intencionalidade que vai pautar. Agora, às vezes, vale a pena comentar, se for tarístico isso, claro. se for ajudar o outro assistente, por exemplo. Né? Tudo bem? Professor Oswaldo, em Parafatologia, página 2, terceira linha. Favor comentar sobre o silêncio permitindo a intensificação do acoplamento áureo. Permitindo, aí não quer dizer que a intensificação, né? Não quer dizer que o acoplamento tenha que ocorrer em silêncio, porque senão, se fosse assim, a gente não fazia assistência nunca, né? Mas o que acontece? Se você consegue estar com aquela pessoa que você está assistindo num ambiente mais silencioso, costuma ser mais fácil você envolver aquela pessoa com as suas energias e buscar uma leitura energética mais acurada. É menos interferência externa, né? É menos um fator para perturbar a leitura. Mas ele não é assim mandatório. Você pode fazer o acoplamento com a britadeira do lado. Se a pessoa tiver gabarito para isso, ela faz. Ainda em Parafatologia, na quarta linha, sobre a assertiva, o silêncio cooperando no aprofundamento da leitura energética. Por gentileza, aprofundar o assunto, se possível, comentar como podemos aprimorar a leitura energética. Aí entram dois silêncios, na verdade. É o silêncio do ambiente, que é esse que a gente acabou de falar, mas é o silêncio mental do assistente também, que é importante na leitura energética. Então, você silenciar os seus preconceitos, abrandar os seus filtros cognitivos e deixar a energia fluir, ela vir até você com a informação que ela tiver que vir, né? E deduzir a partir disso, não fazer a priorismo, né? Então, eu penso que aí são dois silêncios, não é só o silêncio do ambiente, é o seu silêncio interno como assistente, né? Acopla e vê o que vem. Assimila aquela energia, assimila no sentido bom, né? Não é sair assimilado, né? Assimila e faz a leitura, vê o que você decodifica dali, né? Assimila e depois desassimila, né? Desassimila, claro. Mas tem que assimilar. Mas tem que assimilar. Tem que assimilar. Não tem assistência sem assimilação, não tem como. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu, Oswaldo, mas eu acho que vale a pena uma oportunidade para você também aprofundar, caso você queira acrescentar algo. A questão do silêncio estratégico viabilizando o resgate extrafísico, que está na Parafatologia, na terceira linha de baixo para cima. Sim, isso aí é comum nas equipexes, né, que fazem resgate em baratrosfera, às vezes vão lá retirar uma consciência. É prudente você não colocar no jornal o dia e a hora que você vai lá fazer a sua incursão para retirar aquela consciência, né? Então, você procura manter o maior sigilo a respeito. Até as trocas entre os membros da Equipex muitas vezes são encriptadas, né? É um tipo de energia para-encriptado, você não deixa aquela informação vazar. E aí você faz a incursão normalmente disfarçado, você não dá bandeira, né, de quem você é, de quem você veio, muito menos do que você vai fazer ali. Tá? Então, é um silêncio estratégico, porque sem isso você não consegue fazer o resgate. Porque aí não vem um te impedir, aí vem uma legião te impedir, né? Aí você pode acabar sucumbindo àquele holopensene ali, negativo, baratrosférico. Certo? É estratégico mesmo. E agora, em Fatologia, na sexta linha de baixo para cima, poderia definir a introspecção urobórica? Isso é um verbete, ele não tem esse nome, não. Aqui como é que ele se chama? Parafatologia, né? Uróboro introspectivo. Né? O uróboro é aquele símbolo da serpente comendo a própria cauda, né? Em grego, inclusive, parece que quer dizer isso, o que come a própria cauda. Então, é a reflexão fechada em torno de si mesmo, em torno da própria pensenidade, em torno da própria intimidade consciencial, né? E a relação com o silêncio é que o silêncio poderia potencializar isso, né? No sentido da introspecção, da autorreflexão e de você comer os males pela própria cauda, de você começar a analisar ali nesse processo, é um processo em espiral, né? Você analisa, quando você reanalisa, você está em outro patamar. O uróboro vem daí, essa circularidade ela vem daí.
Tá? É um verbete muito interessante. Oswaldo, existe um silêncio que ele pode, muitas, logicamente, anti-assistencial, que ele ocorre muitas vezes entre pessoas muito próximas, né? Cônjuges, irmãos, colegas de trabalho e tal. E nessa pesquisa que você fez aí, você pode dar uma explanada nessa? Esse livro do Davi Le Breton, que eu citei aqui no início, ele explora o silêncio em diversos contextos, né? E esse silêncio que você está citando, ele chama o silêncio da intimidade, né? Duas pessoas que se conhecem profundamente, por exemplo, um casal, uma dupla evolutiva, dois amigos de longa data, que muitas vezes podem estar em contato, mas não precisam trocar palavra para haver um entendimento. Penso que é nessa linha, né? Esse silêncio é bastante estudado. Anti-assistencial. Ao anti-assistencial, aí você está se acompliciando de alguma forma, né? Eu acho que entra aí um certo sentimento de impotência, né? Você conhece o problema do outro, você de alguma forma já tentou ajudar, não surtiu efeito, e aí você desiste de ajudar, né? Então você conhece profundamente aquela pessoa, mas você acha que nada mais do que você tem a falar vai surtir efeito. E tem aquele silêncio que a gente chama do pacto da mediocridade, né? Isso. Então, que acontece em grupos, né? Ou até mesmo em relações assim mais próximas, que eu não falo o que é necessário para ajudar, porque eu também não quero ouvir. Não quero ouvir. Então você mantém as relações, né? Sejam elas de amizade ou de conjugalidade, no nível de mediocridade, porque ninguém fala do que se interessa, entendeu? Não aprofunda nada. Não aprofunda, não há um aprofundamento, não há um esclarecimento, não há uma explicitação do que se tem de incômodo, principalmente com relação a outra pessoa ou com relação ao contexto, porque também se teme que haja um retorno, que se fale também aquilo que a pessoa não. Então, esse é o silêncio que causa o que é chamado do pacto de mediocridade, né? Então, fica todo mundo na média, ninguém evolui. Vamos combinar, ninguém incomoda ninguém. Ninguém, né? incomoda ninguém, né? Que é justamente a questão das autocorrupções. E tem esse silêncio também que eu acho que muito próximo desse silêncio do pacto da mediocridade, tem esse silêncio do distanciamento, né? Eu acho que também às vezes você não sei se é o que você está trazendo. O que eu estava pensando é assim, sobre... Eu conheci casos de irmãos que pararam de conversar. Por aí, briga função de conflitos, não, mas né? aí é conflito, né? Aí houve um conflito. Eu estava imaginando uma outra situação. As pessoas próximas... Positiva, né? Mais positiva, Mas aí que já não precisam mais falar. Entende? Mas no caso que eu estava pensando é aqueles assim, que ambos deixam de se assistir, né? Eles têm uma oportunidade grande, se reencontraram num contexto para trabalharem juntos e crescerem, e por um motivo qualquer, um assédio, eles rompem esse caminho e ficam cada um querendo ir para um lado e acabam não indo para lugar nenhum. É o silêncio fruto do conflito, né? Ele é resultado do conflito. Corre muito. Muito. Eu assisti um filme que a mulher, por ser traída pelo marido, ela nunca mais conversou com ele. Ela convivia com ele, tinha até relacionamento íntimo, mas não conversava. Então, esse silêncio... Eu lembro desse filme. Alguém lembra o nome, pelo menos, para dizer aí para o pessoal? Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos? Casa dos Espíritos. Com a Meryl Streep. Ela faz um voto de silêncio em relação ao marido. Incrível aquilo lá. Ela perdoa ele, mas não dá mais o direito dele receber uma comunicação. É um castigo. Então tem que ver qual que é o nível de perdão, né, que tem ali na história, realmente, né? Agora, esse silêncio tem uma outra condição, que não há um conflito explícito, né, mas é um conflito, vamos dizer assim, implícito, talvez, ou velado, quando você trouxe aí de casais, ou até de pessoas, né, mais próximas do grupo Karma, em que as pessoas elas não conversam mais, né? Então, por exemplo, casais que já estão juntos há algum tempo,
e aí depois de um determinado momento fica aquele silêncio, as pessoas até passam a fazer atividades juntas. É muito comum, às vezes, você repara em restaurante, né? Quando você vai em restaurante, você vê um casal, que você pressupõe que seja um casal conjugal, né? Que tem uma relação assim conjugal, e aí um está mudo de um lado, outro mudo do outro, eles comem, daqui a pouco eles pegam o celular, eles olham o celular, né? Você quer mais alguma coisa? Não, vamos pedir a conta, vamos, e é isso. E muitas vezes as pessoas passam anos, né? Às vezes convivem ou moram juntos, mas vão se distanciando pelo silêncio que vai se implantando, pela ausência de conversa, pela ausência, né, de aproximação que se tem entre um parceiro e o seu companheiro ou a sua companheira. É bem interessante isso. E o interessante é que tem convivência social, muitas vezes, vezes, às vezes né? tem até convivência vai numa social, festa, aí um vai conversar com um grupo, o outro vai conversar com outro grupo, e um não conversa com o outro. Tem também. É muito Oswaldo, assim, como é que você vê o silêncio de sobre tabus, entendeu? E até não são tabus gerais, mas assim, entre pessoas mesmo. Cria-se um assunto que vira tabu e eles não conversam sobre aquilo. Incomoda, né? Aí é aquele pacto do não incômodo, né? Eu não vou falar sobre isso, porque isso é desagradável, né? Eu me lembro muito, o professor Valdo citando, questão da teosofia, por exemplo, né? Porque a Helena Blavatsky, que ela veio do espiritismo, né? E o espiritismo trabalhava com desobsessão, tratava de todos esses temas. Quando ela funda lá a teosofia, ela esquece, essa teosofia não fala de assédio, por exemplo. Quer dizer, vira um assunto desagradável. Se eu falar disso, eu vou ter que desmontar toda a minha linha bonitinha que eu arrumei, tudo estruturadinho, aí não vai funcionar mais. Então eu não toco naquele assunto para não desmontar o meu raciocínio. Esse é um exemplo típico. A maior crítica que havia para a teosofia, né, que ele fazia, é que não se falava de assédio. Né? Que ele falava das esoterices que andam por aí, a teosofia é menos pior, é a mais lógica. Isso, né? Só que não toca em assédio. Não fala, porque é desagradável. Não tocar naquilo vai ter que desmontar um monte de coisa que... Tudo que é dogmático tem que ter um pacto de silêncio, não? Sempre. Sempre. Todo dogma é envolvido em silêncio. E todo dogma acaba silenciando também, né? Silencia. Também. Tem uma frase uma passagem da Clarice Lispector, que eu gosto muito, que é um trecho de um livro, que chama Dois Prazeres, inclusive. E que ela fala em um determinado momento, né, que nós não falamos sobre o que não se entende porque não queremos passar por tolos, né? Então, muitas vezes também nós nos silenciamos sobre aquilo que nós não entendemos ou sobre aquilo que não está claro para nós, para que a gente não passe por tolo, por ignorante, né? Então tem isso também. Isso também é o que gera o pacto da mediocridade. Né? E perde a oportunidade de aprender. De aprender. Né? Tem mais alguma pergunta? Mariluxa. Em parafatologias, o silêncio envolvendo os nomes incluído na TENEPS. Isso daí é muito interessante. É muito interessante. Você tem algum relato para... Não, que eu estava lendo aqui também, a doação silenciosa. Sim. Essa entra na TENEPS. Essa entra né? na TENEPS. Quer dizer, entra toda hora, né? Todo dia. A assistência silenciosa também entra na TENEPS. Quer dizer, a sessão da numerologia, a segunda sessão sua, tudo a ideia é tudo que você faz pelo outro em silêncio. Em silêncio. É a segunda série da enumeração, é isso. É tudo que você faz pelo outro em silêncio. Aí tem a assistência, a autoabnegação, a vigília, né? Eu construí com essa ideia em mente. Né? Foi essa ideia mesmo? Foi essa ideia. Legal, tem 4 subseções na numerologia, né? Cada uma é uma vertente diferente. Né? Essa aí foi exatamente tudo que se faz pelo outro em silêncio. Foi exatamente porque muitas vezes, né, a gente coloca alguém na TENEPS que nada, nunca comenta com ela que ela está na TENEPS. Né? Às vezes você nem tem contato direto com a pessoa. Às vezes uma pessoa que você sabe que não gosta de fulano, você põe ela ali na TENEPS para tentar fazer essa interação. Né? É muito interessante. Agora, já que eu estou com o microfone na mão, em binomiologia. O último binômio seu, eu achei interessante. O binômio silêncio, resiliência.
Você poderia falar aquele sobre silêncio que é fruto de uma resistência, né? Você resiste, às vezes a melhor forma de resistir é silenciosamente, né? Você está impotente com as palavras, nada do que você vai falar naquela situação vai mudar, né? Então você resiste em silêncio, né? Antes de vir para cá, eu estava conversando com uma colega minha do Rio, e o assunto, ela leu o verbete, mas como ela vai estar num curso que está ocorrendo a essa hora, ela não ia poder vir à defesa. E aí ela me relatou um caso em que ela teve uma retrocognição de estupro, né? E que a reação que ela teve para conseguir resistir àquilo, apesar de muito medo, foi ficar totalmente imóvel e em silêncio. Então, é o silêncio da resiliência, né? É como legal, se a legal. pessoa se enclausurasse ali, é o que ela tem de defesa naquele momento. Ela não pode com o que está acontecendo, né? Então, é o silêncio onde ela se encapsula ali, é o da resiliência. E o gostoso é esse, né? Essa interação, porque às vezes a gente pensa uma coisa e deixa de perguntar, né? Aí você pergunta, aí cai do cavalo. Aí você dá uma caída do cavalo. Poxa, não é isso que eu estava pensando. É aquilo que ele queria dizer. É muito interessante esse debate. E o interessante é o seguinte, quando ela me relatou esse episódio, eu sabia que eu ia falar ele aqui. Eu só não estava vendo aonde, ainda não tinha aparecido nenhuma pergunta, mas eu sabia que era para ser trazido aqui, para essa tertúlia. Essa questão do silêncio. Olha só, como é que você vê aqui, aqui na perfilologia, a COSCIN inabordável? COSCIN inabordável é aquela... Tem a situação aqui da pessoa que nasce surda e muda, né? Não pensei nem por esse lado, não. Eu pensei para aquela pessoa que ela se enclausura de uma tal maneira que ela não permite mais ser acessada, tá? Mas cabe isso aí que você tá colocando também, a questão da deficiência física, né, implicar na não abordagem, né? Mas quando eu escrevi, eu pensei naquela pessoa que ela faz a silenciofilia, mas de forma patológica, né? Ela já não se deixa mais acessar, não se deixa mais... Mas ela está lúcida, não necessariamente ela está doente, não necessariamente é uma doença mental, tá? É uma opção de não interagir. Acontece. Tem aquela condição que a consciência ela é tão reativa, né? Ou ela é tão fechada a qualquer tipo de abordagem, uma heterocrítica, que aí a melhor postura realmente é o silêncio. É o né? silêncio, Às vezes a pessoa ela até é bastante comunicativa, ela se comunica bem, ela fala bem, ela é uma pessoa que tem um senso crítico bastante apurado, mas ela tem pouca, digamos assim, filia, né? Ela tem pouca resistência a receber algum tipo de crítica ou estar aberta, né, para receber uma heterocrítica cosmoética. Então ela se torna inabordável ali. Não deixa nada chegar. Não deixa nada chegar. É. E aí o silêncio é a melhor tares, né? Você está falando isso, eu estou lembrando de uma pessoa. Exatamente. E ela ainda explicita assim, eu não discuto pontos de vista. Aí ela se fecha para tudo. Ela não admite mexer em nada das autoconvicções dela. Interessante. Em Fatologia, na página 2, última linha, Oswaldo, poderia relatar a meta da autodesperdicidade? É aquela meta da gente atingir, numa expectativa aí de 3 anos, né, a condição do ser desperto, né? Agora, o que o silêncio tem a ver com isso, né? Porque para chegar nesse estágio da desperticidade, você tem que passar por muita autorreflexão, por muita superação de autoconflito, né? Enquanto você está conflituoso com você mesmo, você vai atrair padrões pensênicos de consciências no mesmo patamar e você não vai saber distinguir, porque a questão do desperto não é que ele não tenha assédio, né? A questão é que ele distingue perfeitamente o que é dele, o que é de fora, e ele não se deixa perturbar pelos ataques que ele recebe. Essa é a condição da desperticidade. Não é não sofrer ataque, não sofrer assédio. É não se perturbar com isso, né? E aí haja muita autorreflexão, muita superação de autoconflito para a gente conseguir
atingir aí, às vezes não a desperticidade, mas um nível menor de autoperturbabilidade, vamos dizer assim. Então, mas esse nível menor de autoperturbabilidade, ou esse nível de imperturbabilidade, já é um nível de desperticidade, Sim, né? sim. Então, você falou muito bem, né? Sem esse silêncio, sem essa autorreflexão, sem esse trabalho contínuo, né, da pessoa ela saber quais são os conflitos dela, quais são os nogórgios dela, e ela implementar técnicas, né, para solucionar esses autoconflitos e cada vez mais se desvencilhando desses nogórgios. Eu acho que é esse o caminho da autodesperticidade, eu né? penso Sem assim isso também. fica muito difícil. Agora, sem dúvida, esse silêncio, ou o solilóquio, essa conversa consigo mesmo, né? Essa introspecção essa urobórica, introspecção né? urobórica é Isso fundamental. eu acho que isso tudo está no caminho. Em sindromologia, gostaria que você relatasse, que está na página 3, gostaria que relatasse a síndrome do pânico. Passei por esse distúrbio intraconsciencial, recuperei-me sem medicação alopática, ao ler o livro Vencendo o Pânico Sem Drogas, de Luiz Delfino Mendes, e tratando com um homeopata. Meus parabéns, porque são raros os casos de superação dessa. É uma síndrome muito comum hoje em dia, né? Praticamente, ela está até se vulgarizando. Qualquer diagnóstico psiquiátrico, a primeira coisa é síndrome do pânico, né? Eu acho que deve haver algum engano aí nessa percepção, né? Mas qual é a relação aí com o tema do verbete, né? É que muitas pessoas que passam por esse transtorno, passam por essa vivência, elas acabam não tolerando nenhuma manifestação de diferença no ambiente, nenhuma manifestação do imprevisível. Então, se aquilo é o mínimo rastro do imprevisível, às vezes gera uma ansiedade, um conflito íntimo tão grande que a pessoa tem que correr daquilo, ela tem que correr. E aí o que ela procura? O isolamento, a solidão, porque é a única maneira dela não se expor aquilo que pode acontecer de imprevisto e ela não vai saber lidar com aquilo, né? Então, eu vejo como uma grande intolerância ao imprevisto. A pessoa, aquilo vai sair do controle, ela se desespera, e aí qual é a reação? Auto-isolamento, que as pessoas vão se isolando cada vez mais. Aí chega um ponto que não quer mais sair de casa, chega um ponto que eu conheci um caso que a pessoa não queria sair do quarto, né? A mãe tinha que colocar comida para ele, mas não podia falar com ele, porque dava um desespero nele. E ele só queria ouvir música clássica o dia inteiro, era pianista, estava se formando em piano, e ele desenvolveu um autoassédio com isso, que ele não podia sair na rua mais, porque qualquer som para ele era uma coisa desesperada. Eu não sei nem que fim levou esse rapaz, mas eu soube do caso, né? Então era um caso assim, agudo de síndrome do pânico, eu não sei como que resolveu, né? Ele vivia praticamente teve que fazer um isolamento acústico no quarto, porque ele não tolerava nada que não fosse a música que ele estava ouvindo, né? Uma manifestação bem séria dessa manifestação bem séria mesmo. Agora, se você superou sem remédio, sem nada, só com alto esforço, você está de parabéns, porque é uma situação muito difícil. Vamos lá, Marilux. Então a Cida. Tá ligado? Esse caso que o Juvenal perguntou dos irmãos que não se falam, pararam de se falar, né? Quando ele falou, eu lembrei dos meus irmãos, né? Porque a gente se encontra nessa situação, né? Não tem uma falta de amor, é como se tivesse uma desistência, né? E aí eu te pergunto, porque na minha opinião, se tem a ver, lógica, a minha opinião, é como se fosse um acúmulo de não ditos, né? E um acúmulo de segredos e mentiras, né? Então não vou mexer aqui, porque e chega, parece que vai tampando tanto, com tanta mentira, com tanto segredo, chega uma hora que você não tem mais espaço para, não quer mais mexer com aquilo. E engraçado, então, a pergunta é essa:
E parece que esse ciclo está se rompendo, porque os meus filhos decidiram agir. Então, eles, numa outra geração, eles estão se infiltrando e parece que a coisa está se modificando. Mas eu sinto que nenhum dos irmãos querem se falar, porque foi desde que nasceu, não dito, segredos, mentiras. Chega uma hora que não tem mais espaço, né? É como se ficasse muito tempo sem ver a pessoa, né? Entendi. Mas os filhos estão se falando? Os primos estão se falando? Então, e por conta disso, os primos também não se falam, porque tomam as dores dos pais, né? Compraram a briga dos pais, então. Entendi. E com isso, os meus filhos eles sempre foram diferentes da família, de todos da minha família, né? Eles estão assim se juntando, de fazer sabe, de ir pelas beiradas, vai no meu pai, vai aqui, vai ali. Então, eu sinto que eles estão começando a modificar isso. Mas o que você acha que está trazendo essa modificação? Teve algum evento na família? Porque você sabe, às vezes o que resolve esse tipo de briga é uma dessoma em família. Tem uma né? Porque o meu pai ele está mais para lá do que para cá já, né? Tá. Então, é uma preocupação, porque eles estudam Conscienciologia, né? E eles sentem que estão segurando, né? Entendi. O meu pai. Então, tem algo para resolver. Então, eles resolveram agir, né? Porque nenhum dos irmãos quer mexer, né? Mas às vezes uma dessoma aí resolve. Mas é bom, eu acho que antes da dessoma... Não, deveria tentar tudo. Resolver, né? Deveria tentar porque é justamente isso, né? E outra coisa, é bom se falar enquanto está todo mundo nessa dimensão, né? Depois fica mais difícil. Eu sei que não é o caso dos irmãos, como você falou, o caso ali do pai, que está numa condição de pré-dessoma, mas às vezes está implicado, ainda mais por ser grupo karma, né? Algum motivo deve ter de todo mundo ter nascido ali no grupo karma familiar. E aí, quanto é mais fácil se falar, se comunicar, né, interagir, quando está todo mundo nessa dimensão, por quando depois uns estão nessa, outros estão em outra, né? É mais difícil a comunicação. Porque, na verdade, todo mundo tinha desistido de começar por ele, porque ele já não lembra o nome de ninguém, ele já não... Não, né? sim, claro, mas eu tô eles falando perceberam que só a presença energética deles, que a coisa começou a mudar. Sim. Né? Aí tem que ver quem são os paradiplomatas, quem são os mediadores da família, né, para justamente ir propiciando esses encontros e essa quebra do gelo, essa quebra do silêncio. Porque, na verdade... Mas o ideal é resolver aqui e agora, enquanto está aqui, né? A ideia partiu deles, isso que eu achei interessante, né? Bom. E por isso que eu falei que eu sou controladora, porque a vontade de dizer, não vai não sei, dá vontade de ficar falando, né? Mas e aí não vejo como controladora. Acho que você tem a ansiedade de assistir, de ajudar. Não vejo como controle então, aí, não. Porque dá vontade de... você quer reunir todo mundo, né? Meu exercício é de ser consciente. Eles vão resolver. Eu morri, eu não vou interferir, né? E eu vejo a minha dificuldade de não interferir, né? E eles parecem que estão... Porque como a mágoa central está com ele, né? Então, um não fala com o outro por causa dele, um não fala, né? Está tudo passando por ele, né? Então, eles entenderam que tinha que começar a limpar por ele, né? Quem que faz aniversário mais perto aí? Meu filho mais velho. Marca uma festa de aniversário, chama todo mundo. Não vão. Não vão? Será que não? Não sei, olha eu controlando de novo, né? Às vezes é uma boa, né? Eu acho que experimenta, Cida. Eu acho que você não perde nada por tentar. Você viu? Eu já tenho um apriorismo de achar que não vai, e aí não se resolve, né? Porque se eu não estou deixando o amparo atuar, eu estou falando para o amparador, não vai, não. Alguém tem que tomar iniciativa para quebrar esse pacto de silêncio. Pode ser que Mas seja é uma você. boa ideia, eu vou propor aí. Vê o aniversário mais próximo e você promove um evento, junta todo mundo, chama todo mundo, tenta.
Você não vai perder nada por tentar. Não. Isso aí eu não... Eu acho. Eu acho. Megapensenologia, página 1, Oswaldo, na terceira linha. Poderia exemplificar o megapensene a silêncios esclarecedores? É o link com o verbete anterior, né, que a gente estava comentando no início, de onde saiu esse tema. Você, para fazer tarefa do esclarecimento, você tem que deixar espaço para o seu interlocutor refletir. Senão não é tarefa do esclarecimento, né? Então, muitas vezes, a pausa onde você lança a informação e deixa o outro processar, esse silêncio é tão esclarecedor quanto o que você acabou de falar antes. Tá? Eu vejo dessa forma. Em ortopensatologia, na página 1, poderia expandir a primeira e a terceira ortopensatas? A primeira fala da autorreflexão. A primeira e a terceira... fala da importância do silêncio na autorreflexão, né? Do estar consigo mesmo. E o micro-universo ele é incompleto se não existe autorreflexão. Correto? O terceiro... Terceira ortopensata sobre o esclarecimento. Né? Essa foi o primeiro item que eu coloquei no verbete inteiro, né? Que a gente só deve falar, só deve quebrar o silêncio se a gente tiver alguma coisa útil para dizer. E útil aí a gente traduz como tarefa do esclarecimento. Tá? A melhor quebra é esclarecer cosmoeticamente. Tá? Na tecnologia, na primeira linha, como podemos desenvolver a técnica de saber o momento exato de falar e de calar? Como diz a professora Malo Balona, parpando. Tenta, vai errar um dia, vai acertar outro, não tem receita, tem que parpar, como ela diz. E aparpando, né? Parpando. Oswaldo, pegando o gancho, inclusive, nas suas duas últimas respostas aí, a gente pede encarecidamente para que você não se cale e continue falando as coisas boas que você traz nos seus verbetes, os esclarecimentos, muito bom. Mais uma vez o seu verbete, todos os seus esclarecimentos. Esperamos os próximos. Você estava comentando comigo que possivelmente nos próximos dias ainda tem mais um. Né? Você pode adiantar o tema? O tema é o início da tenepes. Eu chamei de incipiência tenepsística. Okay. Porque nesse verbete eu termino falando de tenepes. Aí o outro é sobre tenepes. Você já está fazendo... Tem um encadeamento. Eu procuro encadear. Né? Vamos ver quando é que vai romper isso. Mas, por enquanto, um está surgindo do outro. Bom. Obrigado. Então, agradecer a você, parabenizá-lo mais uma vez. Vamos agradecer a todos os participantes aqui presentes, os teletertulianos que nos acompanharam, que fizeram perguntas. Agradecer a equipe técnica e seguimos com os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 14 assinaturas no livro de presença, 12 perguntas presenciais e 26 perguntas respondidas online. Para amanhã, teremos o verbete abraço, especialidade psicossomatologia, e a verbetógrafa Vilma Vieira. Muito obrigado e boa tarde a todos.